a restauração de Pedro, do fracasso amargo ao chamado de apacentar as ovelhas de Jesus. Senhor, neste momento de silêncio e oração, nos colocamos diante da Tua presença com o coração aberto. Há pessoas ouvindo esta mensagem que carregam culpas antigas, feridas profundas, erros que ainda machucam. São marcas invisíveis que seguem abertas no interior, mesmo depois de tanto tempo. Hoje, como um clamor coletivo, levantamos um pedido de restauração. Há quem se sinta cansado de tentar e falhar. Há quem ache que já passou da hora de recomeçar. Mas sabemos que a Tua graça não conhece relógio e nem calendário. Ela chega quando o coração se dobra e decide confiar de novo. Talvez alguém se veja como Pedro, na noite em que tudo desmoronou. Ele tinha prometido fidelidade, tinha jurado que não abandonaria Jesus. Mas, diante do medo, o impulso falou mais alto. A negação saiu antes mesmo da consciência entender o que estava acontecendo. E quando o galo cantou, o coração despedaçou. Não foi só um erro. Foi a dor de ver tudo o que acreditava se quebrar por dentro. Quantos que agora escutam essa oração já passaram por algo assim? Quantos erraram tentando acertar? Quantos negaram a própria fé em momentos de fraqueza? O que acontece no coração de alguém que sabe que falhou com Deus? É um silêncio pesado, uma sensação de vazio, um espelho interno que insiste em lembrar do momento da queda, as palavras que não podem ser desditas, as atitudes que não se pode voltar atrás. Mas é nesse cenário de escuridão que a luz da misericórdia começa a brilhar, não como uma explosão, mas como uma brisa suave. Ela entra no ambiente interno e começa a aquecer aquilo que estava congelado pela culpa. A oração que fazemos hoje é por todos os que estão neste lugar espiritual. Que o Espírito Santo visite cada pensamento agora. Que as vozes da acusação silenciem. Que a vergonha dê lugar ao arrependimento genuíno e que o arrependimento seja o início da cura. Pedro não foi rejeitado por causa do erro. Ele foi restaurado por causa do amor. E o mesmo amor está aqui, agora. Não é um amor frágil, condicionado a comportamento. É um amor que olha nos olhos no momento da falha e diz: ainda estou com você. Quem escuta esta mensagem precisa saber que não está sozinho. Existe um caminho possível, mesmo quando tudo parece perdido. Existe uma mão estendida, mesmo quando o chão se abriu. Existe recomeço para quem caiu. Mas esse recomeço não acontece pela força do braço. Acontece quando o coração se rende, quando se aceita que falhou, mas se permite ser amado mesmo assim. Esta oração é o primeiro passo, um passo tímido para alguns, esperançoso para outros, mas verdadeiro para todos. Um passo que diz: eu não aguento mais viver preso no peso da culpa. Um passo que diz: se houver uma chance de ser restaurado, eu quero. E é isso que esta voz vem anunciar. Existe uma chance. Existe uma mesa preparada. Existe pão sobre as brasas. Existe alguém na praia esperando para conversar de novo. A presença de Deus não se afastou porque você caiu. Ela está esperando que você olhe para o mesmo lugar onde um dia caiu e enxergue ali a oportunidade de se levantar. A fé não termina na falha. A esperança não morre com o erro. O amor não desiste quando tudo parece perdido. Este é o início da restauração. Enquanto essas palavras vão sendo ditas, algo começa a acontecer dentro do coração. A dor começa a encontrar sentido. O choro encontra consolo. A alma que estava trancada encontra uma fresta por onde a luz entra. Não há condenação para quem deseja recomeçar. Não há portas fechadas para quem bate com humildade. O mesmo olhar que alcançou Pedro naquela noite silenciosa, agora se volta para cada pessoa que ora neste instante. É o olhar que não julga, mas acolhe.
É o olhar que não exige explicações, apenas sinceridade. Se você sente que já não há mais forças, saiba que é exatamente aí que o poder de Deus se aperfeiçoa. Quando Pedro se sentiu um fracasso, foi ali que começou sua transformação. E é neste mesmo ponto em que você se encontra agora que uma nova história começa a ser escrita. Não com base no passado, mas com base no que Deus está restaurando dentro de você. Respire fundo neste instante. Deixe que cada palavra desta oração penetre além da mente e alcance o espírito. A cura acontecendo enquanto você escuta. Há correntes caindo sem barulho, mas com efeito eterno. O céu está presente, e onde o céu se manifesta, não há espaço para culpa, apenas para graça. A luz que brilha agora não expõe para envergonhar, mas para libertar. A voz que fala com você neste momento não é apenas humana. É o Espírito Santo traduzindo cada silêncio, cada lágrima, cada oração não dita. E ao final deste bloco, o que fica não é apenas uma reflexão, é uma decisão, a decisão de não se entregar ao erro, a decisão de confiar no amor que permanece, a decisão de levantar os olhos e perceber que Jesus está na praia, chamando de volta para a comunhão. Que esta seja a primeira de muitas palavras que vão reconstruir a ponte entre sua alma e o propósito que parecia esquecido. Pedro começou a ser restaurado no momento em que parou de fugir. E você também pode. Porque a história ainda está sendo escrita. E ela não termina no fracasso, ela recomeça no perdão. Pedro não foi chamado no meio da multidão. Ele foi chamado quando estava cansado, frustrado, voltando de uma pesca sem sucesso. Era madrugada e ele só queria voltar para casa e descansar. Foi naquele lugar comum, onde os fracassos se repetiam, que Jesus entrou no barco dele pela primeira vez. E talvez você também precise entender que os maiores encontros com Deus não acontecem nos palcos, mas nas margens silenciosas da vida. Imagine Pedro olhando para aquelas redes vazias, sentindo o peso de mais uma noite improdutiva. Os calos nas mãos, o cheiro do mar, a exaustão no corpo, e de repente alguém entra no barco. Um homem com olhos serenos, voz firme e presença acolhedora. Jesus pede para afastar um pouco da margem e começa a ensinar. Pedro, cansado mas curioso, escuta. E ao final daquela pregação, o inesperado acontece. Jesus manda lançar as redes novamente. Pedro hesita. Ele sabia que ali não havia peixe, mas mesmo assim obedece. E o que acontece a seguir muda tudo. As redes se enchem a ponto de quase rasgar. Os barcos quase afundam. E Pedro, diante daquela cena, se ajoelha e diz: "Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador." Ele não ficou impressionado só com os peixes. Ele sentiu que estava diante de algo muito maior, diante do sagrado, diante do perdão. É ali que começa a caminhada de Pedro com Jesus. Não como um super-herói da fé, mas como alguém que sabia que não era digno, e mesmo assim foi chamado. E talvez você também precise ouvir isso hoje. O chamado de Deus não é para os perfeitos, é para os disponíveis. É para os que reconhecem suas limitações e mesmo assim decidem obedecer. Pedro largou tudo naquele dia. Deixou as redes, o barco, a rotina, e começou a seguir Jesus. Durante os anos seguintes, Pedro viveu experiências extraordinárias. Viu curas, milagres, ouviu parábolas que mudaram sua forma de pensar. Caminhou sobre as águas, viu a glória no monte da transfiguração. Mas também foi corrigido, repreendido, moldado. Porque a transformação não acontece de uma vez. Ela é um processo. E Deus não se impressiona com promessas feitas na euforia. Ele constrói fidelidade no cotidiano. E é nesse caminho que Pedro vai aprendendo que a fé verdadeira não é medida pelo quanto se fala, mas pelo quanto se permanece.
Ele aprendeu a confiar mesmo sem entender, a continuar mesmo quando falhou, a se calar quando o orgulho queria falar mais alto. Jesus não desistiu dele quando ele foi impulsivo, não o descartou quando errou. Continuou investindo, ensinando, acreditando. E isso nos ensina algo essencial. Deus não trabalha com substituições. Ele trabalha com restaurações. Pedro poderia ter sido facilmente deixado de lado. Havia outros discípulos. Mas Jesus via além da falha, via o que Pedro ainda se tornaria. E é assim que Deus olha para você. Não com os olhos da sua última queda, mas com os olhos do seu próximo passo. Pedro seguiu Jesus sem saber tudo o que viria. Ele não tinha um mapa, não tinha garantias, só tinha um chamado e uma convicção queimando no peito. E talvez seja isso que falta para muitos de nós: confiar mesmo sem ver o fim da estrada. Continuar mesmo quando tudo parece confuso. Porque é no meio da caminhada que a voz de Deus se torna mais nítida e a fé se torna mais madura. Quantas vezes Pedro tropeçou nas próprias palavras? Quantas vezes falou demais ou se precipitou? E mesmo assim, Jesus o manteve por perto. Isso ensina que o amor de Deus não é frágil. Ele não desiste facilmente. Ele continua acreditando mesmo quando nós mesmos duvidamos de quem somos. Há algo profundamente curador em saber que Deus vê quem podemos nos tornar, mesmo quando só conseguimos enxergar nossas falhas. Cada passo de Pedro ao lado de Jesus era uma oportunidade de aprender. Não apenas sobre o reino, mas sobre si mesmo. E talvez o maior milagre que ele tenha vivido não tenha sido andar sobre as águas ou ver peixes multiplicarem. Talvez o maior milagre tenha sido permanecer, mesmo imperfeito. Ser amado no processo, ser moldado pela convivência. E esse é o convite hoje. Permita-se caminhar, mesmo que ainda não se sinta pronto. Permita-se ouvir a voz que chama, mesmo que a vergonha tente te calar. Pedro começou com redes vazias e terminou sendo pescador de homens. O que Deus pode fazer com você ainda está em construção. Mas tudo começa com um passo de fé, um passo de rendição, um passo que diz: eu não entendo tudo, mas eu confio. E ao olhar para trás, você perceberá que cada tropeço foi ensinado, cada lágrima foi regada, cada silêncio foi preenchido, porque a jornada com Jesus nunca é desperdiçada. Ele transforma os frágeis em fortes, os impulsivos em líderes, os caídos em levantados, e é isso que ele está fazendo com você. Quando Jesus foi preso, Pedro se viu mergulhado em um caos emocional. Ele havia prometido que nunca abandonaria o Mestre, que estaria com ele até a morte. Mas quando o medo apertou, quando o ambiente se tornou hostil e perigoso, Pedro vacilou. Estava escuro. O frio da noite misturava-se ao frio na alma. Ele seguiu Jesus de longe, sem saber exatamente o que fazer, dividido entre o amor e o medo. Foi perto de uma fogueira que tudo aconteceu. Enquanto Jesus era interrogado, Pedro tentava se aquecer. Mas aquele fogo não era só físico, era o fogo do confronto interior. A pergunta veio de forma simples: você não é um dos discípulos? Ele nega. 1, 2, 3 vezes. E então o galo canta. Um som comum naquela cultura, mas que para Pedro se tornaria inesquecível. Um lembrete do momento em que falhou com quem mais amava. E o que acontece em seguida é de uma sensibilidade profunda. Jesus, mesmo ali sendo julgado, vira o rosto e olha para Pedro. Não foi um olhar de condenação. Foi um olhar de verdade, de amor, de revelação. Aquele olhar atravessou Pedro por dentro. Foi como se tudo tivesse silenciado. Não havia mais multidão, não havia guardas, não havia vozes.
Apenas o som do próprio coração quebrado. Pedro saiu dali chorando amargamente. Foi um choro de quem percebeu que havia rompido algo precioso, não com palavras, mas com atitudes. Ele havia negado aquele que o havia chamado, amado, investido. E talvez você conheça esse tipo de dor. Talvez também tenha passado por momentos em que sentiu que traiu sua fé, que negou princípios que defendia, que agiu de forma contrária ao que acreditava. Esse tipo de dor é profunda, porque não vem de algo imposto de fora, mas de algo que se rompe dentro. Pedro não precisava que alguém o acusasse. Ele mesmo já se sentia condenado. E é nessa hora que muitos se perdem. É nessa hora que a culpa tenta transformar erro em identidade. Mas o olhar de Jesus veio justamente para impedir isso. Para dizer, eu sei o que você fez, mas não é isso que define quem você é. Quantos vivem aprisionados por erros que já foram perdoados por Deus, mas ainda são lembrados pela própria mente? Quantos carregam o fardo de decisões ruins como se fossem impossíveis de serem superadas? Pedro chorou, sim, mas aquele choro não foi o fim. Foi o começo, o início de uma reconstrução, porque há lágrimas que lavam, que purificam, que limpam o olhar para enxergar o que antes estava nublado. E é aqui que a restauração começa a se tornar realidade. Quando o arrependimento é sincero, quando a dor é entregue, quando há espaço para que Deus reconstrua. Pedro precisou passar por essa noite escura da alma. Precisou encarar seu próprio limite. Precisou reconhecer que, por mais corajoso que fosse, ainda era humano. E é nesse lugar de humildade que Deus começa a trabalhar. Jesus não evitou a dor de Pedro. Ele a olhou de frente. E talvez seja isso que você precise fazer hoje. Parar de fugir do que aconteceu. Parar de tentar fingir que não doeu. Parar de se esconder por trás de distrações. Olhar para o que foi quebrado e deixar que Deus entre. Não para te acusar, mas para te curar. Porque onde há sinceridade, há restauração. Pedro não sabia ainda, mas aquela noite, aquele choro, aquele olhar, seriam lembranças que o preparariam para o que viria. Deus não desperdiça dor. Cada ferida, quando entregue, se transforma em compaixão. Cada falha, quando redimida, vira testemunho. Pedro estava sendo moldado no silêncio da culpa para se tornar a voz da graça que ele mesmo experimentaria. Talvez hoje você esteja exatamente como Pedro naquela madrugada, frio por fora e fervendo por dentro, tentando seguir a vida, mas carregando o peso de algo que fez, algo que disse ou até mesmo algo que deixou de fazer. A vergonha silencia os lábios. O arrependimento aperta o peito. E o medo de não ser mais aceito por Deus se transforma em distância. Mas há uma verdade que o inferno tenta esconder. Deus não desiste de quem erra. Ele não se surpreende com nossas falhas. O céu não cancela pessoas. Pelo contrário, o reino é feito de recomeços. O mesmo Jesus que olhou Pedro naquela noite está olhando para você agora. Não com raiva, não com decepção, mas com amor que resgata. Pedro se afastou, desapareceu do cenário. Enquanto Jesus era julgado e crucificado, não ouvimos mais sobre ele até depois da ressurreição. E isso nos mostra como o erro pode nos isolar, nos calar, nos fazer sentir indignos de continuar. Mas Jesus já tinha enxergado além daquela falha. Ele já sabia que o Pedro que negou também seria o Pedro que pregaria. Ele não focava no que foi perdido, mas no que ainda podia ser restaurado. Há um momento no Evangelho de Marcos, após a ressurreição, em que o anjo diz às mulheres no túmulo: vão e digam aos discípulos e a Pedro. Aquilo não foi por acaso. Era como se o céu dissesse, mesmo ele tendo negado, ele ainda é incluído, ainda é chamado pelo nome. Essa é a graça. O nome que a culpa tenta apagar,
Deus faz questão de chamar de novo. Se você acha que foi longe demais, se sente excluído, esquecido ou sem chance, escute isso com o coração. Deus ainda chama você pelo nome. Ainda há lugar, ainda há perdão, ainda há propósito. A falha de Pedro não foi o fim. Foi a ponte para um novo começo, e pode ser assim com você também. Sua maior dor pode se transformar no seu maior testemunho. Sua maior queda pode ser o solo onde Deus vai plantar o ministério que vai alcançar vidas. Mas é preciso, como Pedro, deixar que o olhar de Jesus encontre o seu. É preciso parar de correr, deixar de lado as máscaras, aceitar que apesar da queda, ainda existe amor, ainda existe graça, ainda existe um plano. Você não é a sua falha, você é a história que Deus ainda quer escrever a partir dela. Depois da ressurreição, Jesus poderia ter ido direto ao céu. Ele poderia ter deixado a mensagem já entregue, a missão cumprida, os sinais evidentes. Mas havia algo que ele ainda queria fazer antes de ascender: restaurar pessoalmente aquele que havia falhado. Pedro ainda carregava dentro de si os estilhaços da culpa, os resquícios da vergonha, a sensação de ter perdido o direito de continuar. E é nesse ponto que vemos a profundidade do amor de Deus. Jesus não marca uma reunião pública, não expõe Pedro diante dos outros. Ele prepara um ambiente íntimo, uma praia ao amanhecer, uma fogueira acesa, pão e peixe prontos. É ali, nesse lugar de simplicidade e cuidado, que Jesus decide conversar com Pedro. Não há gritos, não há acusações, não há discursos, apenas uma pergunta: você me ama? 3 vezes, a mesma quantidade de vezes que Pedro negou. Mas agora, em vez do frio do medo, há o calor da presença. Em vez do pátio do julgamento, há a praia da restauração. Em vez da acusação das vozes, há o silêncio amoroso de quem quer reconstruir. Cada vez que Pedro responde sim, eu amo, algo dentro dele se reconecta. É como se cada resposta fosse curando uma rachadura, reconstruindo uma ponte. Jesus não apenas perdoa, ele restaura, ele devolve confiança, missão, propósito. E isso muda tudo, porque não basta ser perdoado, é preciso ser reencaminhado. Não basta apagar o erro, é preciso reacender o chamado. E Jesus faz isso com maestria. Apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, eu ainda confio em você. Ainda há um povo que precisa do que você carrega. Ainda há vidas que serão tocadas pela sua história. Ainda há ministério em você. Quantas pessoas vivem como Pedro antes desse encontro? Sentem que falharam demais, que Deus pode até perdoar, mas nunca mais confiar. Sentem que estão salvas, mas desqualificadas, que foram perdoadas, mas colocadas de lado. Mas esse não é o jeito de Deus. Ele não apenas cura, ele reintegra. Ele não apenas levanta, ele envia. Pedro precisou ouvir 3 vezes que ainda era útil, que ainda era chamado, que ainda era amado. E talvez você também precise. Talvez seu coração precise escutar com clareza: Deus ainda confia em você. Ainda há um rebanho que vai ser cuidado pelas suas mãos. Ainda há um lugar à mesa reservado com o seu nome. Esse reencontro na praia não foi apenas um momento emocional. Foi um ponto de virada, um selo de recomeço. Um ato divino de dizer: eu sei o que aconteceu, mas eu ainda vejo quem você é. Essa é a diferença entre culpa e convicção. A culpa paralisa, a convicção liberta. E Jesus sabia exatamente o que Pedro precisava ouvir para deixar de se ver como um traidor e começar a se ver como pastor. Imagine a cena: o sol nascendo devagar, o som das ondas suaves, o cheiro de pão sendo assado e a presença de Jesus ali, face a face com aquele que tinha negado o nome dele. É assim que Deus faz. Ele transforma lugares de queda em lugares de recomeço. Ele transforma fogueiras de dor em mesas de reconciliação. E talvez esse seja o seu momento de praia. Talvez hoje seja o dia em que Deus está te chamando para esse mesmo encontro.
Não para te lembrar do que você fez, mas para te lembrar de quem você é. Não para apontar sua falha, mas para renovar sua missão. Ele está dizendo: você ainda me ama? Então vamos continuar de onde paramos, porque eu não desisti de você. Pedro não recebeu apenas uma segunda chance. Ele recebeu um novo nome, um novo foco, uma nova convicção. A partir dali, o homem inseguro deu lugar a um líder corajoso. O discípulo que teve medo diante de uma serva, agora enfrentaria multidões. O que antes fugiu, agora permaneceria firme. Isso é o que a graça faz. Ela não apenas limpa, ela transforma. Ela não apenas perdoa, ela capacita. Ela não apenas restaura, ela reposiciona. E é essa graça que está sendo liberada sobre você agora, enquanto escuta essa mensagem. A mesma praia que restaurou Pedro pode ser, espiritualmente, o lugar onde sua caminhada com Deus é retomada com mais força do que nunca. Talvez você tenha vivido uma negação interna. Talvez não tenha negado com palavras, mas com afastamentos, com desistências silenciosas, com momentos em que deixou a fé adormecer dentro de si. E agora, mesmo desejando voltar, existe uma dúvida. Será que ainda posso? Será que Deus ainda me quer? Será que minha história ainda serve? A resposta está nessa mesma praia. Porque quando Jesus escolheu Pedro para ser restaurado, ele sabia de tudo. Sabia da negação, do medo, do choro, do sumiço. E ainda assim, o procurou. Ainda assim, preparou o ambiente. Ainda assim, fez questão de olhar nos olhos dele e perguntar: você me ama? Isso mostra que o amor é mais forte que o erro. Que o chamado é maior que a queda. Que a graça cobre onde a culpa machuca. Quantas vezes tentamos nos esconder de Deus, imaginando que estamos distantes demais? Quantas vezes oramos desconfiando que Ele já desistiu? Mas a verdade é que enquanto o coração estiver pulsando, ainda há propósito, ainda há chance, ainda há plano. Pedro não precisou ser perfeito para ser restaurado. Ele precisou ser honesto, precisou abrir o coração, precisou amar de novo. E talvez seja isso que está sendo pedido a você hoje. Não perfeição, mas amor. Não desempenho, mas entrega. Não uma justificativa para o que passou, mas uma disposição para o que virá. Jesus não gastou tempo relembrando os erros de Pedro. Ele focou no futuro, porque o reino não é construído com perfeccionistas, mas com rendidos, com aqueles que, mesmo feridos, decidem continuar. Aquela praia se tornou um altar, aquelas brasas foram testemunhas de uma nova aliança, e cada apacenta minhas ovelhas foi uma confirmação de que Pedro não apenas estava perdoado, ele estava pronto. Pronto para cuidar, para ensinar, para liderar. E você também pode estar mais pronto do que imagina, porque quem foi quebrado entende o que é restaurar. Quem já se sentiu rejeitado sabe como acolher. Quem foi alcançado pela graça transborda misericórdia. Então permita-se viver esse reencontro. Deixe que Jesus reacenda em você o fogo do propósito. Sinta o calor da presença que não acusa, mas restaura. E responda com sinceridade: sim, eu te amo. Porque a partir desse amor tudo pode recomeçar. A partir daquele reencontro à beira-mar, Pedro não voltou a ser o mesmo. Algo dentro dele foi reorganizado. A vergonha deu lugar à coragem. O medo se rendeu à missão. O homem que antes se escondeu passou a ser aquele que se levantaria em nome da fé, não mais pela força da própria promessa, mas pela certeza do amor que o restaurou. E talvez você esteja esperando por esse mesmo rompimento interior. Um momento em que o peso da culpa ceda lugar ao chamado, em que as lágrimas deixem de ser lembranças de falha e se tornem sementes de uma nova estação. Porque o que aconteceu naquela praia foi mais do que perdão. Foi uma reinauguração espiritual.
Uma declaração viva de que a graça é maior que qualquer erro. Não é fácil aceitar que Deus ainda confia na gente depois do que a gente fez. Mas essa é a beleza do Evangelho. Ele não busca os impecáveis. Ele chama os que tropeçaram justamente porque sabe que esses vão amar com mais profundidade, cuidar com mais compaixão, falar com mais verdade. O que te quebrou ontem é o que te torna sensível hoje. E é essa sensibilidade que Deus usa como ponte para alcançar outros. Pedro poderia ter desistido. Poderia ter se calado para sempre. Poderia ter voltado à vida de pescador como se o chamado fosse apenas uma lembrança distante, mas ele escolheu crer na voz que o chamou de volta. E isso mudou tudo. No dia de Pentecostes, foi Pedro quem se levantou. Foi Pedro quem pregou. Foi Pedro quem, cheio do Espírito, falou com ousadia sobre aquele que um dia ele negou. O mesmo que havia se escondido, agora se expunha. O que antes fugia, agora liderava. Você consegue perceber o milagre nisso? O mesmo homem, os mesmos olhos, a mesma boca, mas um novo coração, um novo espírito, uma nova disposição. Isso é o que a presença de Deus faz. Ela não apenas consola, ela capacita. Não apenas limpa, ela envia. Pedro não foi restaurado apenas para se sentir melhor. Ele foi restaurado para cumprir o que nasceu para ser. E talvez seja exatamente esse o convite que está chegando até você agora. Não apenas para ser curado da culpa, mas para ser reativado no propósito. Não apenas para deixar o passado, mas para assumir o futuro. Porque há pessoas que só ouvirão de Deus através da sua voz. Há histórias que só serão transformadas quando você contar a sua. Há feridas que só cicatrizam quando você decide seguir mesmo com a dor. Muitos estão parados hoje porque acreditaram que erraram demais para continuar. Mas a verdade é que os grandes homens e mulheres da Bíblia não foram perfeitos. Eles foram persistentes. E essa persistência nasceu do reencontro com a graça. Moisés hesitou, Davi caiu, Elias fugiu, Paulo perseguiu, Pedro negou. E mesmo assim, todos eles foram usados poderosamente. O que todos tinham em comum não foi a ausência de erro, mas a escolha de responder ao chamado de novo. E hoje, essa é a sua chance de responder. Não com medo, não com dúvida, mas com fé. Fé de que Deus ainda está escrevendo. Fé de que ainda há páginas a serem preenchidas. Fé de que o que te feriu vai te tornar mais forte, mais compassivo, mais inteiro. Pedro se levantou naquela manhã não porque era digno, mas porque foi chamado. E essa também é a sua realidade. Você pode ter tropeçado, pode ter se calado, pode ter fugido, mas ainda há brasas acesas na praia, ainda há pão sobre o fogo, ainda há uma voz dizendo: "Você me ama? Então apacente as minhas ovelhas." Você não foi chamado para viver preso ao que falhou. Foi chamado para testemunhar o que foi restaurado. Sua voz tem poder. Seu olhar carrega compaixão. Sua história vai tocar quem precisa saber que o recomeço é possível. Você é resposta para quem está vivendo o que você já superou. E Deus está te levantando não apenas para viver algo novo, mas para ser canal de novidade para outros também. Não se esconda mais. Não aceite mais os rótulos que o passado tentou colar em você. Sua identidade não está na falha, está na promessa. E a promessa continua viva. Deus ainda chama você pelo nome, ainda te prepara a mesa, ainda te confia o cuidado de outros. E agora que você ouviu tudo isso, a pergunta volta a ecoar: você me ama? E a resposta que sai do fundo da alma é: sim, eu te amo. Porque apesar de tudo, o amor ainda pulsa. E é esse amor que vai te sustentar daqui para frente. Talvez agora, enquanto ouve esta mensagem, você esteja sentado em silêncio, segurando o próprio coração com cuidado, tentando entender se ainda existe algo de valor dentro de si. Talvez tenha vivido muitos dias como Pedro, tentando ser forte, tentando acertar.
mas tropeçando nos mesmos medos. E talvez por isso tenha se afastado, se escondido, deixado de acreditar que ainda poderia ser escolhido. Mas o que aconteceu com Pedro não foi apenas uma restauração emocional, foi uma reconstrução da identidade. Ele não voltou a ser o que era antes. Ele se tornou alguém mais firme, mais convicto, mais sensível à presença de Deus. E é exatamente isso que Deus quer fazer com você. Não te devolver ao ponto de partida, mas te levar a um novo nível de propósito, de sensibilidade espiritual, de fé real. Aquele que negou foi o mesmo que testemunhou. Aquele que chorou sozinho foi o mesmo que pregou diante de multidões. O que parecia ser o fim, na verdade, era o início. Isso não é apenas um relato sobre Pedro. É um retrato do que a graça é capaz de fazer com qualquer um que aceite recomeçar. Seja honesto consigo mesmo agora. Há quanto tempo você vem carregando um fardo que já deveria ter deixado? Há quanto tempo repete para si que falhou demais, que se afastou demais, que não é digno? Hoje é o dia de romper esse ciclo. Hoje é o dia de olhar para a fogueira acesa, não como lembrança do erro, mas como altar de um novo tempo. A pergunta de Jesus continua ecoando: você me ama? Não para te constranger, mas para te reposicionar. Porque quem ama volta, quem ama responde, quem ama se levanta. E é esse amor que o Espírito está reacendendo dentro de você agora. Um amor que entende que não se trata de merecimento, mas de relacionamento. Talvez você tenha chorado como Pedro, talvez tenha corrido, mas agora é hora de voltar. Voltar à comunhão, voltar à escuta da voz de Deus, voltar ao centro da vontade que nunca mudou. O plano dele para você não foi cancelado, foi preservado até que você estivesse pronto para retomá-lo com maturidade e coração quebrantado. Olhe para si mesmo com misericórdia. Entenda que o fracasso não foi o fim, foi parte do processo. Cada lágrima teve um propósito, cada silêncio teve um sentido. Tudo isso se transforma em solo fértil para algo novo nascer. Você não está mais só. Está sendo chamado de volta à praia, onde o pão está sendo preparado, onde a voz doce de Cristo ainda ecoa. Não é tarde demais. Não é erro demais. O que te espera agora é um recomeço com mais verdade, um ministério com mais compaixão, uma vida com mais profundidade. E essa vida começa com uma simples resposta: sim, eu te amo, mesmo com marcas. Esse amor ainda está aí, e é tudo o que Deus precisa para restaurar o que parecia perdido. Pedro não voltou a ser o mesmo, e você também não voltará. Você será alguém mais sensível, mais forte, mais inteiro, porque quem passa pela restauração se torna resposta para a dor dos outros. Vai falar com autoridade, vai aconselhar com empatia, vai abraçar com verdade. Porque agora você sabe o que é ser restaurado. Essa não é apenas mais uma palavra, é uma convocação. Deus está chamando você de volta ao propósito. Ele está dizendo: ainda é com você. Ainda há ovelhas que esperam pelo seu cuidado. Ainda há uma missão que só você pode cumprir. E se você sente isso agora, não está imaginando. É o Espírito confirmando que chegou a hora. Hora de levantar da areia, hora de deixar os cacos do passado, hora de parar de se definir pela dor e se definir pela graça. Hora de responder com fé, porque quem ama volta, quem volta é restaurado, e quem é restaurado se torna instrumento de cura. Agora é com você. A praia está acesa, a voz está chamando, a missão continua e o chamado permanece. Fique com Deus.